peço aos irmãos que, por favor, sentem ainda enquanto tiver cadeira à sua frente vazia, tá bom? Porque nós só vamos ocupar essas duas alas e não gostaríamos que ninguém ficasse hoje nas trevas exteriores, né? Ali debaixo do mezanino é as nossas trevas exteriores hoje, né? Tá bom? Então venha para frente, para a luz. Amém? Ó Senhor Jesus! Muito obrigado, irmãos, por ter comparecido nessa comunhão sobre comportagem dinâmica. E esse assunto da comportagem dinâmica, eu gostaria apenas de iniciar dizendo que tudo que está acontecendo é por causa da palavra profética do Senhor. Amém, irmãos? Os instrumentos e as ferramentas que Deus tem nos dado, elas não são nenhum tipo de invenção humana, elas são geradas por meio da palavra profética. E nós consideramos essa reunião muito importante, porque nós cremos que em todas as igrejas serão levantados irmãos com encargo, entendendo o que nós estamos fazendo aqui, não é? Esse trabalho de semeadura por meio da palavra escrita. E eu pessoalmente eu tive um sentimento, nós não poderíamos fazer uma reunião tão importante como essa de comportores e também falando da comportagem dinâmica. Eu, na verdade, não me senti muito seguro e eu pedi para o irmão Pedro Dong estar aqui com a gente, amém? Então o irmão Pedro Dong está aqui e eu pedi para ele começar dando para nós os princípios espirituais e depois então nós vamos continuar com a nossa reunião, avançando os vários itens que nós ficamos de falar hoje, né? Amém? Irmão Pedro, muito obrigado. Agora nós batemos pau, né, irmão? Agora, aleluia, estamos livres. Obrigado, Ami. A comportagem dinâmica, até esse nome fui eu que inventei, surgiu, como sempre, pelo Espírito. O Espírito, ele faz coisas inauditas, coisas inesperadas. O Espírito nos surpreende sempre. Tudo começou com um grupo de cuidadores do irmão Dong. E esse grupo era liderado por irmão Douglas. Acho que eu vou chamar ele. Douglas, está aí não? Douglas, vem para cá. E aquela primeira equipe, e os remanescentes que estão aqui, vem para cá, Douglas. Além do Douglas, está o William, né? William está aí? Vem para cá, William. Depois, além do William, está aí o João, né? João está aí? Cadê João? João está aí. E Robson, né? Cadê o Robson? Uma salva de palmas para eles, né? Irmão Douglas amava muito o irmão Dong. Ele queria de uma forma ou de outra servir o irmão Dong. Ele enxergou no irmão Dong um profeta, ou profeta de Deus, e que ele deveria honrar e crer nas palavras e servir. Irmão Dong estava com a idade avançada e precisava de cuidadores. E o Douglas se ofereceu para ter uma equipe que ficaria, vamos dizer assim, de reserva, de backup para qualquer coisa que precisasse sobre o irmão Dong, estaria pronta aí uma equipe para ajudar. Então foi assim que se montou essa equipe. Porque eu faço questão de contar essa história, porque essa história tem tudo a ver com o sucesso da comportagem dinâmica. Irmãos, as coisas não acontecem, as coisas do Senhor não acontecem meramente porque alguém inventou uma técnica. A técnica em si não funciona. Precisa do início, né? O início tem que ser dado pelo Espírito. Então essa equipe, Douglas formou uma equipe de meninos, de jovens,
para cuidar do irmão Donk. E o irmão Donk gostava muito deles, só para contar uma história. Vocês sabem, não sei se, acho que vários de vocês já sabem, que de repente, que hora da noite o irmão Donk ligou para vocês? 11h30 da noite. Douglas estava na sua casa e cada um estava no seu, já procurando dormir. Aí de repente recebe um telefonema do irmão Donk. O que ele falou? Manda vir todo mundo. Já estavam de pijama, já estavam se preparando para dormir. Manda vir todo mundo. Aí o Douglas pegou a equipe, pegou o carro e foi até o irmão Donk. Irmão Donk, né, abriu a porta e disse: conta você, vai, conta você. Amém, irmãos. Naquela noite foi assim, meio que surpresa, né? Porque o irmão Donk já estava deitado e ele vira para mim e fala assim: vamos, chama todo mundo para dormir aqui comigo. E eu olhei para ele e ele falou: chama. E o irmão André já estava dormindo, né? E o irmão André dormia próximo do irmão Donk. E aí eu olhei assim, ele falou: chama. E eu fui, liguei para os jovens e mandei vir. Abri o portão com muito cuidado, um em um foram entrando dentro da casa. E quando eu falei assim: ainda bem que só vai dormir, né? E daqui a irmão Donk falou assim: vamos jogar travesseiro. E ficar. E aí tudo começou. Amém. O irmão Donk chamou eles para fazer uma guerra de travesseiros. Dada a intimidade que ele tinha com esses meninos aí, né? E Douglas já não é tão menino, mas chama eles meninos. Irmãos, tudo isso começou dessa forma. Aí, o irmão Donk falou: vocês são PAC. O que é PAC? PAC, Posto Avançado do SEAP. Tá bom, aí eles aprenderam a aprender com SEAP. E depois de algum tempo, o irmão Donk falou: vocês já não são mais do SEAP, vocês são colportores. Vou chamar vocês de PAC, mas Posto Avançado, né, de colportores. Aí eles falaram: mas nem colportagem nós sabemos fazer. Então foi assim, irmão, foi desse jeito. Só para obedecer irmão Donk, só por acreditar na palavra do profeta. Se o profeta falou que nós somos colportores, então nós somos colportores. E assim eles saíram com os livros e começaram a fazer o trabalho do jeito dele. E o Senhor foi aperfeiçoando. Irmão, chegou no tempo que chegou. E eu vou dizer uma coisa, no começo ninguém dava nada para eles. Era apenas um grupo pequeno fazendo um trabalho de colportores e tal. Eu percebi que aí tem alguma coisa que nós precisamos prestar mais atenção. Então eu apresentei para Foz do Iguaçu, apresentei para vários lugares. Comecei a levantar esse assunto, porque achei que isso aí é uma coisa muito importante que o Espírito estava iniciando. Então eu já vou lá para o fim, para você entender o que eu estou falando. Nós estamos, a partir dessa conferência, a partir desta reunião, nós vamos consolidar, levantar 25 equipes como a deles. 25 equipes que querem trabalhar seriamente, né? Irmãos, esse trabalho é muito foco, muito sério, no Espírito, muita oração e concentração, ritmo, né? Constância e perseverança. Quer dizer, vocês vão sentir, se um dia vocês deixarem de praticar, no outro dia, segundo a palavra deles, vocês já sentem diferença. Então, não pode perder o ritmo. Tem que estar ali todos os dias praticando. E se a coisa se sentir um pouco enferrujado, tem que parar, orar ao Senhor, desliberar o Espírito, exercitar o Espírito. Irmãos, tudo tem que ser feito no Espírito. Então, se você estiver disposto a esse tipo de ritmo e de concentração, de foco, você pode fazer parte de uma dessas 25 equipes que nós vamos iniciar aqui no Brasil. Outras equipes serão levantadas em outros países da América do Sul, mas
aqui nós vamos começar com essas 25 equipes. Com as 25 equipes, trabalhando como eles trabalham, nós vamos chegar a um nível de trabalho que vamos semear quase 1.800.000 livros por ano. Quase 2 milhões de livros por ano. Só por este trabalho, somando com o que as igrejas já estão consumindo e trabalhando, e outros comportores, nós vamos chegar a quase 2 milhões de livros semeados por ano. Imaginem vocês que impacto isso vai causar neste país. Nós vamos espalhar livros, a palavra, do Evangelho do Reino, por todos os cantos deste Brasil e da América do Sul. Então, veja a importância disso. Aí, quando eu apresentei para outras regiões, quem conhece a mercadoria, logo vê que tem coisa boa aí. Aí começaram a preparar também em Foz do Iguaçu, já tem 4 equipes, não é isso? E Cambé, acho que já tem uma equipe. Onde mais? No Maranhão estão preparando, Vitória Conquista está surgindo, não é isso? Um embrião. Quer dizer, várias regiões começaram a pegar. Eu creio que dessa conferência vão sair 25 equipes, e a intenção dessa reunião é justamente consolidar a montagem dessas 25 equipes. Mas o início de tudo é muito importante, por isso que eu fiz questão de mostrar a história. Eu na verdade não estou aqui para... eles até ficam constrangidos que a gente chama muito eles em público. Eles querem trabalhar discretamente, eles não querem essa fama toda, Mas assim, eu chamei eles aqui na frente para vocês entenderem, irmãos, que a primeira mamada é importante. Quando nasce uma criança, a primeira mamadeira é importante. Estou falando espiritualmente falando. Se você der a primeira mamada errada, para você corrigir, você leva quase que vida inteira para corrigir. Então, a primeira mamada deles foi certa. Eles começaram, nenhuma cabeça comercial, nenhuma cabeça de interesse próprio, eles só pensavam em se dar, servir o irmão Dong, servir o irmão Dong, honrar o irmão Dong, querer fazer o melhor para o irmão Dong, era só isso. E o Senhor deu para eles esse início tão maravilhoso que vai revolucionar a nossa comportagem. Não que a outra forma tradicional de comportagem nós vamos acabar, não, vão coexistir. Mas essa forma da comportagem vai semear em grande volume de livros nesse Brasil todo, nessa América do Sul toda, tá? Então é isso que eu quero que vocês vejam. Vocês precisam começar bem. A motivação não é comercial. A motivação não é resolver problema do sustento da minha família. Uma motivação não é outra coisa, não é ambição, não é nada. A motivação, irmãos, é amor pelo Senhor e honrar a palavra profética, o Senhor está falando, e crer na palavra e querer ser útil na palavra. Irmãos, todo o resto será benefício que o Senhor vai acrescentar a você. Então, irmãos, é muita concentração no Espírito, muito tempo viver no Espírito. Vocês ouviram o Miguel gosta, o negócio é estar no Espírito. Então tem que começar o dia, juntar a equipe, muita oração, exercitar o Espírito, não é isso? Então depender do Espírito a todo tempo. Aí quando vocês vão contatar uma pessoa, você tem poucos segundos em orar com a pessoa, esses poucos segundos podem mudar a vida da pessoa. E o Espírito trabalha com vocês, cooperando com vocês. Vocês orarem e o Espírito atua, opera naquela pessoa e as coisas acontecem. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, tudo tem que começar bem. A primeira mamada tem que ser muito bem tomada, tomar coisa certa. Então, vocês que vão começar a comportagem dinâmica, comecem tomando a primeira mamada certa. Não tome leite errado, tá? A primeira mamada, irmãos, é muita dependência do Espírito, depender muito do Senhor, uma motivação correta, um coração puro, querer servir ao Senhor, honrar
né, a palavra que o Senhor está falando conosco, acreditar, crer nos profetas e prosperareis, tá? Então vou entregar a reunião para o amigo continuar. Obrigado a vocês. Muito obrigado, irmão Pedro. Eu só queria falar para os irmãos, nós fizemos aqui uma simulação esses dias. Quem viu essa simulação do trabalho deles? Muito bem. Então eu gostaria apenas de explicar, nesse momento que foi feito a simulação, na verdade nós não sabíamos como fazer, porque todo mundo sabe que estava todo mundo aqui olhando para eles, tá? Eu gostaria de explicar que principalmente o aspecto da oração é muito importante nesse trabalho. E o tipo de oração que os irmãos fazem, tá? Eles param as pessoas e falam para elas que ele vai fazer uma oração por ela. Eles perguntam se a pessoa tem alguma necessidade, se ela precisa de alguma coisa. A pessoa muitas vezes consente com a cabeça, diz que sim. Não, às vezes tem liberdade de falar o que é, às vezes não. Então a pessoa fecha o olho e os irmãos oram por ela. E muitas vezes, irmãos, são com lágrimas. As pessoas realmente choram porque todos estão desesperados. Então eu gostaria de primeiro esclarecer para os irmãos que esse assunto da oração é o que começa tudo na comportagem dinâmica. Amém? Eles realmente oram pelas pessoas. Existem milagres, existem coisas que acontecem. Eu tive um fato que aconteceu lá em Foz do Iguaçu, que uma das jovens que trabalha fazendo comportagem dinâmica recebeu um recado de uma pessoa. Uma pessoa apareceu assim, onde ela estava, e deixou um papel, falou: ore por essa pessoa, e foi embora. E essa pessoa é conhecida dessa irmã, mas não está reunindo faz tempo. Então ela orou, como a pessoa pediu para orar, ela orou, e no outro dia saiu na comportagem. Quando ela sai na rua, a primeira pessoa que ela encontra é a pessoa que ela orou. E esse irmão não está reunindo. Então ela, por um lado, ela ficou assustada que Deus respondeu a oração, não é? E, claro, teve que abordá-lo. Olha, então, irmão, o Senhor me fez orar por você ontem, e agora eu cheguei aqui, a primeira pessoa que eu vejo é você. Ele falou assim: eu estou precisando muito de oração. Eu realmente estou precisando. Aí ela falou assim: na verdade o que você precisa é fazer comportagem. Aí ele meio que assustou: mas como você quer dizer isso? Ele falou: não, por exemplo, tem uma pessoa ali, você não quer ir comigo? Não, eu estou trabalhando. Não, mas vem cá, vai ser rápido. Vamos ali a conversar com aquela pessoa. Aí foram. Aí quando chegou para a pessoa, falou assim: o senhor quer uma oração? É um outro senhor. Ele falou: quero. Eu preciso que ore por mim e pela minha filha. Aí ela falou assim: então, você, irmão, ora por ele. E fez o irmão orar pela pessoa, e começou a orar. Aí chorou, o senhor chorou, o irmão, ela chorou, se abraçaram ali: ó Senhor Jesus! E a pessoa, irmãos, pediu para contar uma experiência muito forte da vida dela, e ela contou qual é a experiência com a filha dela. E esse irmão que ela tinha orado, tinha passado por uma situação muito difícil na vida por causa de uma filha. Então veja, como é que essas coisas, como é que se produz isso, irmãos? É tudo por meio da oração. Então nós cremos que a comportagem, por isso que nós pedimos para o irmão Pedro contar. Realmente, irmãos, isso começou lá no trono de Deus. Não é uma coisa. E outra coisa, o Douglas não era um comportor relacionado com a gente, que fazia comportagem, não. Ele tinha se dedicado para cuidar do irmão Dong. Então nós cremos que esse assunto é totalmente espiritual. E como eu sei aqui que tem muitos irmãos que provavelmente você não poderá ter uma equipe ou fazer parte de uma equipe, nós gostaríamos de encorajá-los com a experiência que os irmãos do Rio de Janeiro contou. Quem ouviu o testemunho dos irmãos do Rio de Janeiro? Não são muitos, né? Então eles foram com um grupo de irmãos, 13h. Eu vou procurar resumir. Eles foram, levaram um grupo de irmãos da igreja que podem sair nesse horário, 13h, e foram orar pelas pessoas.
Então ele chamou isso de comportagem semidinâmica, né? Eu gostei do comportagem semidinâmica. Por quê? Porque os irmãos não conseguem vender 50 livros como a equipe do Douglas. Não conseguem vender 30, 20, 10, mas vende 2. Consegue contactar 3, 4 pessoas. E ainda tem aqueles que não conseguem falar do livro, mas chega para a pessoa e fala assim, quer orar? E é interessante, eles têm, não sei se já, Rafael, já está ali a foto da camiseta? Tá? Então, por favor, irmãos, coloque aí a foto da camiseta. Tá aí? Quem está com a camiseta? Então levanta e vira para lá assim para os irmãos verem. Olha lá, ó. Aí, aqui, ó. Tá? Olha só, esse aqui é camiseta para irmão tímido, né? É ou não é? Ah, saiu aí? Opa! Posso orar por você? Pena que aquela camiseta ali tá morta, né? Tá no frio, né? Aqui está mais bonita. Então, imagina, né? Você sai na rua com uma camiseta dessa, todo mundo pede oração para você, mesmo que você não diga nada. Você viu que interessante, né? Você, você ora, não é? Está parecendo aquelas pessoas que vendem Herbalife quando vê um gordo, né? Vocês sabem? Eles usam um botão assim, escrito assim, ó, emagreça, me pergunte-me como, né? Eles conseguem ver um gordo de longe assim, né? Entendeu? Então a pessoa na rua vendo uma camiseta dessa escrito, posso orar por você? Mas irmãos, é na hora, não é? E aí a irmã ou o irmão pega e ora para a pessoa, ou leva ali na tenda da oração, não é isso? E eu fiquei sabendo inclusive que tem irmãos que no final da tarde não tem, estão trabalhando, chegam só no finalzinho, os trabalhadores de última hora, não é? E ele senta só para ficar ali, para ser um com os irmãos tal. Só que alguns irmãos não sabem disso. Chega lá e fala assim, irmão, aqui, ó, essa pessoa aqui precisa de oração, vai orando aí que eu vou buscar mais um lá, né? E o irmão que não foi lá pensando nisso acaba orando. E assim, irmãos, uma irmã consegue passar 1 livro, 2 livros, orar pelas pessoas. Amém? Isso quer dizer que todos nós podemos praticar, irmãos. Esse assunto realmente é um assunto muito importante. E sim, ele está falando aqui, quando realmente saem com essa camiseta, não tem tempo nem de almoço, viu? Não é? É bom você me avisar, viu, irmão? Na hora do almoço eu vou tirar a minha, né? Não, mas esse é o verdadeiro jejum, né, irmão? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Outra coisa muito interessante, que a gente vê esse princípio espiritual, por um lado, o Douglas, são irmãos que começaram com o coração de cuidar do irmão Dong, não é? Eu, por exemplo, eu sempre falei, o irmão Dong era um pai para mim, era um amigo. Quando nós fizemos aqui o funeral, eu falei isso, eu perdi um amigo. Mas realmente eu não teria coragem de cuidar do irmão Dong, porque eu não sei nem, não é? Capaz que ele cuidava de mim, entendeu? Não é? No final. Mas graças ao Senhor que o Senhor levantou os irmãos com esse coração, de estar disposto, de estar lá junto. E isso, irmãos, esse coração que Deus honrou. Então isso quer dizer que qualquer um de nós, nas condições que nós estamos hoje na vida da igreja, fazendo alguma atividade, nós podemos também ser útil ao Senhor. O Senhor pode levantar entre nós muitos irmãos com esse encargo e com essa visão. E uma das coisas que eu achei muito interessante é também a questão da obediência, não é? Como que esses irmãos, eles são, como que o Douglas é tão submisso aos irmãos da região dele. Eles não fazem uma coisa própria, não é um trabalho próprio, eles têm comunhão. Por exemplo, o Douglas agora, os irmãos andaram procurando ele, né? Para ele ir lá na cidade deles, falar um pouco sobre comportagem dinâmica. E como vieram 1, 2, 3 irmãos, ele falou assim, o André, por favor, né? Eu vou falar para os irmãos falar com você. Até isso, ele não quer fazer alguma coisa própria, tá debaixo de submissão, está debaixo do cuidado dos irmãos. E isso, irmãos, são princípios. Quando uma pessoa é assim, olha só, uma pessoa que tem coração de servir, tem coração de cuidar de uma pessoa, tem coração de obedecer, é obediente, o que acontece? Deus abençoa. Então esse princípio, irmãos, isso aqui, por que a gente está falando isso? Porque como Pedro falou, não adianta você falar assim, eu já sei, eles colocam aqui 50 livros debaixo
debaixo do braço e vão. Não, não é isso, irmãos. Não foi isso. Tudo começou por causa desse amor ao Senhor. E a experiência que eu tive, a primeira experiência com eles, foi porque eles ouviram que precisava ofertar para os gastos de hospital do irmão Dong. Olha só, eles cuidavam do irmão Dong. Eles já iam para lá, participavam da escala. Mas o dia que eles ouviram que precisava ofertar para as necessidades do hospital, eles saíram de São Paulo, foram para Foz do Iguaçu, 1.000 quilômetros, irmãos. Chegaram lá, pegaram 10 mil reais de livro, venderam em alguns dias os 10 mil e ofertaram todo o lucro, 50%, 5 mil depositaram na conta do irmão Dong. Eu falei, tem alguma coisa estranha nesse rapaz, não é possível. Eles já estão cuidando do irmão Dong, você acha que precisava dele, queria agora ofertar também? Já é uma oferta. Então, foi aí que a gente percebeu, aqui não é um assunto de negócio, não é uma técnica de venda, mas é o coração. Amém, irmãos? E tudo na comportagem dinâmica começa com oração, começa com espírito, não é? Por outro lado, o Senhor também, como a experiência do Rio de Janeiro, alguns irmãos estão praticando a experiência de usar bicicleta. Eu gostaria de mostrar isso para os irmãos, né? Como é que chama? Como é que é o nome? É o Bike Café? É isso? Olha lá, olha que legal. Está vendo aí, irmãos? Não é? E eles se juntam em 3, 4, 5 irmãos e vão para um lugar perto de uma feira e ali atende as pessoas. A experiência que eles estão tendo, eles estão, claro, tem uns docinhos, umas bolachinhas, mas nós vamos transformar todo doce e bolacha em livro. Aleluia, né? Então, mas é um trabalho muito bom. Olha só, é uma bicicleta cargueiro, feito de madeira, que nós só temos essa foto. Mas se virar o ângulo, você vai ver que é uma caixinha de madeira em cima da parte cargueira da bicicleta. E ali se agrupa um grupo de irmãos trabalhando, orando também, orando pelos feirantes, orando pelas pessoas que passam, não é? E esse tipo de trabalho aqui também, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Muitas pessoas, elas antes de ir trabalhar, passam pela Bucafé Bike para receber oração. Eles não querem trabalhar sem receber oração. E outra coisa, eu quero insistir nesse assunto, seja o que a gente estiver fazendo, Bucafé Bike, esse projeto Oramos por Você, ou a comportagem dinâmica, eu quero insistir com os irmãos, tudo começa com a oração. Isso aqui, irmãos, que o Senhor está nos dando, é uma coisa maravilhosa. Essa ferramenta que o Senhor está nos dando, cada um de nós pode praticar. Amém? Então nós gostaríamos de incentivar a você, por exemplo, a ver como você pode participar, como você pode fazer na sua cidade, como você pode ajudar os irmãos na sua cidade. Seja, por exemplo, dá para inventar muita coisa. Eu já vi, por exemplo, algumas combis, né, transformadas em estantes de leitura de livro. Hoje no mercado tem muita coisa já funcionando dessa maneira. Então eu gostaria de encorajar os irmãos, e mais uma vez, eu gostaria que nós, de 2 em 2, vamos orar mais uma vez, sentado, onde nós estamos, para que o Senhor nos dê luz. O que é que nós podemos fazer? Onde nós podemos atuar nesse encargo da comportagem dinâmica, tá bom? Um minutinho, vamos orar de 2 em 2, mais uma vez, tá? Senhor Jesus,
Aleluia. Irmãos, todos nós precisamos perceber que esse encargo da comportagem dinâmica, toda igreja pode estar envolvida. É algo novo que surgiu, não vamos anular aquilo que já tem sido feito até hoje, e vamos, pelo contrário, avançar ainda mais no encargo que o Senhor tem nos dado, que é escoar por meio da palavra impressa o falar profético. E o benefício é muito grande para se toda a igreja envolver com esse encargo. Então, quando nós fazíamos a comportagem no passado, ainda era uma comportagem um pouco, por melhor que foi, né, e tem sido a experiência, dentro do encargo atual hoje, ainda era um pouco tímida. Então agora o Senhor está avançando um pouco mais e aproveitando, né, essa esfera de unidade, de unanimidade, usar todos os irmãos da igreja para poder fazer a comportagem dinâmica. Os irmãos precisam perceber que o encargo principal na comportagem dinâmica, que a consequência é deixar o livro, é a oração. Então, quando você sai para a rua para fazer a comportagem hoje, primeiro você que está saindo, né, ou a equipe, pode ser uma equipe de jovens, pode ser uma equipe de adolescentes, pode ser uma equipe de irmãos da melhor idade, você vai para a rua fazer a comportagem de uma maneira diferente. No passado, talvez se perguntasse se você poderia fazer comportagem, talvez você ficaria ainda um pouco preso, porque na sua cabeça você não fez CEAP, na sua cabeça você não conseguiu ler os livros, nem os livros de lançamentos da editora, e aí ficava um pouco preso. Só que a coisa agora mudou. Então, de uma maneira bem viva, orgânica e espontânea, o marido e a esposa podem sair para fazer a comportagem dinâmica, um grupo de irmãos da melhor idade pode sair para fazer a comportagem dinâmica. Por exemplo, esse exemplo que foi falado do Bucafé Bike, a presença da bicicleta lá em si não faz muita diferença. É algo novo, né? É algo que alguns podem até perguntar por curiosidade, mas o que faz a diferença é quando tem ali a bicicleta, com uma pequena exposição de livros, mas tem um grupo de 2, 3, 4 pessoas próximos na praça ou na rua, abordando as pessoas e oferecendo oração. Aí depois da oração, aí sim você oferece ou um kit de um livro ou mesmo o alimento diário. Se a pessoa não quer o kit, não quer o alimento diário, você, para ela não sair sem nada, pelo menos um jornal Árvore da Vida. Aí ela sai com algo em mãos. E dessa maneira, irmãos, tudo tem mudado. Os irmãos vão perceber que se hoje você combinar ali com o serviço de jovens para fazer uma saída no sábado à tarde, para pregar o evangelho por meio dos livros, a experiência vai ser diferente. No passado, às vezes nós procurávamos uma indicação ou outra, ou mesmo ali abordando, não sabíamos como fazer, mas só que hoje de uma maneira muito simples, essa experiência pode ser aplicada, e quando sai um grupo de jovens abordando as pessoas na rua, talvez tem 4 jovens, né, um ali, outro aqui, outro ali, outro aqui, abordando as pessoas na rua e chamando-as, e pergunta o nome e já oferece uma oração, as experiências têm sido assim inúmeras. Hoje nós temos os comportores que já têm uma experiência de fazer a comportagem com alguns anos, né? Alguns 5 anos, 10, 15, 20 anos. E tem as equipes que estão sendo hoje produzidas, né, levantadas em cada região, que é uma meta, né, de produzir essas 25 equipes, que vão sair para a rua para distribuir uma quantidade muito grande de livros. Tem também os comportores que hoje já fazem a comportagem. Quem é comportor aqui de tempo integral, levanta a mão. Olha só, bom número de irmãos.
Bom número assim, pelo menos aqui não menos do que 80 levantaram a mão. Aí se você sai hoje fazendo a comportagem e abordando desta maneira, tudo muda. Muda ou não muda? Ou já não tem mudado a maneira de você abordar as pessoas? No passado, irmãos, nós às vezes íamos pedir uma indicação, ou bater numa porta, oferecer ali um lançamento da editora Árvore da Vida, só que hoje você já aborda e oferece uma oração e depois já apresenta o livro. E desta maneira, não é simplesmente semear bastante livro, porque os frutos virão. Hoje os comportores têm saído de uma maneira empoderada, com intrepidez, com ousadia, com muito espírito, fazendo a comportagem na rua, e as experiências têm vindo. São muitas experiências já gerando frutos para viverem a vida da igreja. Teve um comportor que abordou um irmão, ele se chama Edson, né? Eu gravei por causa da experiência. Ele já abordou: ô meu senhor, eu posso orar por você? Aí ele já parou, porque quem que oferece oração na rua, irmão? Oferece-se muitas coisas, mas quem oferece oração na rua, 13h30 da tarde, um sol de quase 33 graus, aí a pessoa parou, recebeu a oração, ali ele já sentiu que aquela pessoa era uma pessoa que estava aberta para receber o Evangelho do Reino, vendeu o livro, pegou o contato na sexta-feira, na segunda-feira já falou para ele, pelo WhatsApp: irmão Edson, você leu o livro? Ele falou: olha meu irmão, eu não li o livro, mas eu queria falar para você que eu faço aquele trajeto já há anos, e eu não sei porque Deus me conduziu a mudar o trajeto naquele dia. Quando eu recebi a oração, que eu fui considerar por que o Senhor mudou aquele trajeto, é porque eu precisava receber a oração. E vocês fazem culto doméstico? Aí o irmão já amarrou com ele, já apresentou para o outro irmão que mora próximo, e já iniciou-se ali um estudo bíblico. Então, experiências iguais a essa, irmãos, tem surgido muitas e muitas experiências, e Deus vai nos surpreender em muitas delas. É o que basicamente Paulo experimentava em Atos, né? Não sei se era 18 ou 19, que o Senhor falou, que o versículo mostra que por meio de Paulo, milagres extraordinários aconteciam. E hoje esses milagres extraordinários têm ocorrido por meio da comportagem dinâmica. Não é uma ou duas vezes que nós achamos casais, no caso ou o marido ou a esposa, que está separado, e quando ali o comportor aborda: posso orar por você? Já olha ali que tem aliança, e ainda já pergunta qual o nome da sua esposa ou marido, que eu também quero orar por ela, e já começa a orar. Daqui a pouco a pessoa no meio da praça chorando, irmãos, se derramando, e é tão profundo o que Deus está fazendo. Passa-se um momento, às vezes acontece pela manhã, à tarde a pessoa volta para agradecer, porque por meio daquela oração o Senhor já moveu algo na casa dela. Teve uma senhora que ela voltou para agradecer porque o marido dela já tinha 30 dias fora de casa, mas por causa daquela oração, naquele dia, o marido voltou para casa. Teve uma outra pessoa com a filha, que já tinha 1 ano desempregado, aí o comportor orou por ela e ela nem falou qual era a sua necessidade, ela preferiu guardar no coração. Aí à tarde ela voltou, alegre e satisfeita, falando que no outro dia, tanto ela quanto a filha já iam começar a trabalhar. Então orem por esse encargo, irmãos, e todos nós podemos nos envolver com esse encargo. O Senhor vai fazer algo maravilhoso. Obrigado, Maurício. André vai falar chinês, eu vou traduzir. Estou brincando. Eu estava lá sossegado na minha cadeira, tentando tirar um cochilo, depois de um almoço pesado, né? Mas a Mir e tal, e o Deus também do meu lado, me encorajou a levantar, e a Mir até falou: vamos trabalhar, rapaz, trabalhar. Ó Senhor, para fazer jus à comida que eu como, né?
Senhor Jesus. Mas é uma alegria ver tantos irmãos aqui presentes, interessados, né, na comportagem dinâmica. Eu queria dizer que essa comportagem dinâmica não existe um método ou uma técnica, né? Você diz, fazendo isso vai dar certo, né? É totalmente iniciado pelo Espírito. E você também, quando você for praticar a comportagem dinâmica, você também vai aprender a depender do Espírito. Seguir algumas orientações básicas é importante. E o que eles fazem? A primeira coisa é abordar e a pessoa e orar com a pessoa, né? Mesmo que a pessoa não tenha assunto, mas no coração dela tem algum assunto. Mesmo assim você ora, e a oração faz milagre, né? Milagres, né, na verdade, nos acompanham, sabia, irmãos? Quando a gente está no Espírito, está na rua, trabalhando em prol da expansão do Senhor pelo seu reino, pregando o evangelho do reino, qualquer coisa que você fizer para o Senhor, as coisas acontecem, os milagres nos acompanham. Amém? Vamos usar isso, né? Vamos, porque Deus está conosco. E aqui só falta da nossa parte cooperar com Ele. Aleluia, pelo 1 Coríntios 3, e aquele versículo que fala assim: somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Somos cooperadores de Deus. Vamos cooperar com Ele. E eu vi nessa experiência que eu tenho com a equipe de comportagem dinâmica, alguns princípios que eles guardam muito bem. Primeiro é a simplicidade. Segundo, a humildade. Terceiro é a unidade. Quarto é unanimidade entre eles. O quinto é submissão. Sexto é obediência. E sétimo, claro que tem muito mais, né? Itens mais principais, é o companheirismo. Companheirismo entre eles é uma coisa fantástica, né? Eles saem, os 4, 5, e eles têm uma meta no dia. Se o líder da equipe estabeleceu 50 livros por dia, eles vão lá e para bater essa meta, nem que seja até 11 horas da noite. Outro dia eles voltaram 1h da manhã para abater a meta. Se um integrante bateu a meta antes, ele então vai ajudar o outro que não bateu a meta ainda. Ajuda. Isso é companheirismo, na prática, não é na teoria. Ó Senhor Jesus, isso atrai a bênção do Senhor. E também, isso daí nós estamos falando para os comportores, mas nós queremos os irmãos das igrejas participarem também na comportagem, né, tal. Por isso, a segunda maneira, que para a igreja também, é que estão fazendo lá em Niterói, né? Seus irmãos não têm, não sabem, ninguém, se tem dificuldade de vender livros, 50 livros, 60 livros, é muito, mas podemos sair com a igreja assim mesmo, né? Orar com as pessoas, oferecer literatura. Agora, se você não sabe fazer nada, coloca a camiseta, né? Camiseta, posso orar por você? Como o Almir diz, as pessoas vão até você para pedir oração. Hoje, problemas são muitos nos lares, nas pessoas, todos querem oração. Mesmo que aquele diz que não, mas ele está precisando de oração. Amém? E se você não sabe orar, leva lá na barraca, Bucafé, ou sei lá, e aí ele vai ter irmãs e irmãos que vão orar por eles. E você vai e procura outro para trazer para a barraca. Amém? O que vocês acham? Assim todos participam. Temos também o projeto Bucafé Bike, que foi mostrado aí. Tal. Também, né, você coloca no lugar movimentado. Foi testado lá em Lorena, na Feira Livre, bem na entrada da Feira Livre. Ou seja,
Todos que vão para a feira passam por ali. E aí os irmãos abordam tal, as pessoas, oram com elas. E principalmente trabalham com o jornal Árvore da Vida, né? E saem bastante jornal Árvore da Vida. E saem livros também. Então, também é uma forma, não é? De a gente levar esse evangelho a todo mundo. Aleluia! Jesus é o Senhor. Irmãos, nós vamos passar, eu expliquei para o irmão Pedro que nós fizemos um vídeo, mas é um vídeo que nós fizemos caseiro para mostrar para os comportores lá de Foz do Iguaçu. Como a gente não preparou um vídeo institucional, eu vou passar esse mesmo que a gente fez, tá bom? Mas é um vídeo mostrando um pouquinho assim como que é a saída deles. Pode soltar o vídeo então? O som tá baixo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. É um rio de água da vida, fluide dentro de nós, para alcançar as pessoas, queremos desfrutar desse rio nesse dia. Amém. 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 Irmãos, eu não quero que o Senhor me mostre essa revelação e eu fique de fora. Eu quero receber esse chamamento e quero fazer parte. Senhor Jesus. E uma maneira de fazer parte desse filho varão, irmão, alimentar os conservos, né? E tem uma maneira melhor do que deixar livros, irmão? Não temos. A melhor maneira de você alimentar as pessoas é através dos livros. Vocês podem até errar, mas se vocês estiverem fazendo comportagem, você está certo. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos fazer em duas sessões essa reunião nossa. Nós vamos parar aqui a primeira parte. Gostaríamos de agradecer a presença de todos os irmãos. Esperamos que a gente tenha ajudado a mostrar para vocês um pouco mais sobre o encargo, a visão, não é? O lado espiritual, principalmente, dessa comportagem dinâmica. E nós vamos ter agora a segunda parte dessa reunião, com todos os irmãos realmente interessados a já começar a fazer parte de uma equipe, ou você mesmo formar uma equipe nesse modelo como o do Douglas, tá? E nós também já convidamos vários cooperadores e irmãos das cooperativas das várias regiões que já vão estar presentes nessa reunião. E se alguém de vocês aqui que tiver interesse então em participar dessa segunda parte, vocês podem ficar, tá bom? Quem no caso
não for participar, os irmãos estão livres já para ir descansar um pouquinho antes da reunião, tá bom? Jesus é o Senhor, irmãos. Muito obrigado, viu? Amém.